Sou Carla Figueiredo, estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e vou apresentar para vocês abordagens explicativas da inovação organizacional e estratégias metodológicas de investigação. Esse trabalho final é fruto do componente curricular Tópicos Especiais em Psicologia 2, com foco em Gestão da Inovação Organizacional, Aspectos Psicossociais. Foi orientado pela professora doutora Janice Janicek. Esse trabalho também foi submetido e aprovado no Workshop Latino-Americano Transformações Digitais e Contemporaneidade WLA 2020. Bem, as organizações, elas existem para atender às necessidades humanas com seus produtos e serviços. E com a alta competitividade, é necessário que as organizações explorem meios que promovam a mudança e o seu reposicionamento estratégico, conquistando maior participação no mercado. Desse modo, a expectativa de sobrevivência das organizações é proporcional à sua capacidade de desenvolver novos produtos. O desenvolvimento de produtos assume papel importante como fator de sobrevivência e competitividade. Desse modo, o tema da inovação vem atraindo o interesse de pesquisadores, de estudantes, empreendedores e empresários. Nos últimos anos, a inovação passou a ser reconhecida como um fator essencial para a competitividade das organizações, incluída em suas agendas estratégicas. A forte relação entre inovação, capacidade empreendedora, desenvolvimento econômico, produtividade e desempenho organizacional. A implementação de ideias para gerar procedimentos, práticas, novos e melhores produtos constitui-se uma ferramenta essencial para o desempenho e a sobrevivência organizacional. A inovação, ela compreende um processo organizado, multidisciplinar, contínuo e permanente. Pode se referir a um novo produto ou serviço, uma nova tecnologia, uma nova estrutura de gestão ou um novo programa desenvolvido pelos membros da organização. É um processo constituído por atividades relacionadas com a geração, a seleção, o desenvolvimento e a implementação de ideias para a obtenção e sustentação dos resultados. Inovação pode ser compreendida como a adoção de um comportamento, de um sistema, de uma política, de um programa, dispositivo, processo, produto ou serviço que é novo para a organização. E assim, quando o assunto é conceito, a inovação foi definida principalmente como um fenômeno baseado em tecnologia, apesar do reconhecimento da sua importância nas organizações para além do domínio tecnológico. É possível perceber que a mudança organizacional resultante da introdução de inovações em gestão é requisito relevante para a introdução bem-sucedida de novas tecnologias. É importante afastar a ideia que associa a inovação meramente como invenção, nova tecnologia, novo produto ou serviço. A inovação exerce grande destaque na introdução de novas ferramentas, técnicas e práticas de gestão que facilitam a mudança organizacional, a renovação e a melhoria da competitividade. Nesse sentido, a inovação organizacional é um conceito amplo que engloba estratégias, dimensões estruturais e comportamentais. Ela está sujeita a várias definições e interpretações e inclui componentes como treinamento da equipe, desenho do trabalho, autonomia dos funcionários e recompensas compartilhadas. É possível observar ainda, a partir das conceituações de alguns autores, uma certa conformidade em definir inovação como tudo aquilo que é novo, como a novidade de qualquer espécie em determinado contexto. Porém, esse novo tem muitas formas de ser entendido. Pode denotar a solução de um antigo problema, a superação daquilo que se tornou ultrapassado ou uma percepção referente ao contexto no qual é inserido. Nos últimos anos, o tema da inovação vem sendo observado sob diferentes aspectos: sociais, culturais, históricos,
econômicos e, sobretudo, tecnológicos. Nessa última dimensão, a definição do termo é percebida de maneira mais concreta, uma vez que a tecnologia é presente em todos os campos da vida humana. Com isso, a inovação tecnológica se tornou um sinônimo para inovação como um todo. Joseph Schumpeter, um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX, foi um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento capitalista. Para ele, a inovação pode ser definida por meio da geração de novas combinações e distinguiu 5 diferentes perspectivas de inovação: produto, processos, negócios, recursos e modelos de negócios. Contudo, essas tipologias encontram-se no contexto do desenvolvimento econômico e mudanças tecnológicas, aplicáveis ao sistema econômico ao invés do sistema organizacional, as organizações de manufatura ao invés de serviços e as inovações tecnológicas ao invés de não tecnológicas. A inovação organizacional é um fenômeno desenvolvido após a definição de Schumpeter de inovação e é definida em contraste com a inovação tecnológica. Os pesquisadores organizacionais conceituaram e examinaram várias tipologias de inovação organizacional, desde o agrupamento em categorias como estrutura, processo e limites, até inovações para definir objetivos, motivar funcionários, coordenar atividades e tomar decisões para alocar recursos. O fato é que há muitas tipologias de inovação organizacional. Entretanto, uma tipologia comumente aceita ainda não emergiu. A falta de tipologias e métricas estabelecidas tem, de fato, dificultado o desenvolvimento de dados e informações como os que já existem com as inovações de produto e processo. As inovações organizacionais, elas são adaptáveis, operacionalmente complexas, difíceis de implementar e penetrantes, capazes de mudar a estrutura administrativa. Seu impacto é incerto e o resultado é baixo. São percebidas como menos impactantes do que as inovações tecnológicas. E essas características, elas afetam negativamente a sua introdução, dificultam a sua dimensão e avaliação de seu impacto na conduta e nos resultados organizacionais. E assim, nesse entendimento, é possível compreender que novas estratégias, práticas e outras inovações podem ser especialmente difíceis de medir. A medição é ainda desafiada pelo fato de que os participantes podem manipular, intencionalmente ou não, os indicadores. Desse modo, diferentes medidas afetam o desempenho das atividades, os meios de publicação, a demografia organizacional e os padrões de colaboração. Isso sem contar com o risco de que organizações, países e pesquisadores podem estar particularmente sujeitos a erros de medição. Como considerações finais do trabalho, é importante destacar que, embora a inovação seja um dos tópicos mais abordados na prática, bem como nos meios acadêmicos, a maioria das pesquisas ela tende a abordar a inovação como o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. A variedade de conceitualização, a falta de tipologias estabelecidas e a escassez de dados comparáveis entre as organizações são desafios para a pesquisa organizacional. Há ainda a dificuldade de medição da inovação. Algumas vezes é medida por um indicador agregado que desconsidera seu tipo. Em outras, a medição é baseada em uma decisão dicotômica entre adotar ou rejeitar mais inovação ou menos inovação. Medir a inovação continua sendo um desafio. As pesquisas sobre inovação organizacional, elas devem considerar que, em qualquer período de tempo, uma organização pode adotar diferentes tipos de inovação. Essas foram as referências utilizadas para a construção desse trabalho. Os agradecimentos à professora Janice e os agradecimentos também pela escuta e pela compreensão. Muito obrigada.